Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores do dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos, deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Vamos saber as últimas? Vem conosco. Pessoal, nos últimos 2 dias pelo menos, os bastidores do Corinthians ferveram com a expectativa e com a ventilação da possibilidade de o Corinthians virar uma SAF dentro em breve. Também outro assunto abordado foi a reforma do estatuto. Enfim, muitas especulações, muita gente reclamando, outros comemorando, mas o assunto principal é a SAF, sem dúvida alguma. Não faz muito tempo que o Ronaldo Fenômeno, que é um jogador de destaque mundial, já foi melhor do mundo por várias vezes, jogou no Corinthians e a gente tem que reconhecer que ele foi muito importante para o Corinthians quando aqui esteve, ajudou a desenvolver vários aspectos, vários departamentos do timão, aportou recursos para a melhora principalmente do centro de treinamento, entre outras benesses. Bom, recentemente também o Ronaldo ele falou sobre o Corinthians, exaltou o tamanho, a força da marca, a torcida, classificou o clube como impressionante e afirmou que o timão é uma máquina de fazer dinheiro. Engajamento da torcida, apoio da fiel, entre outros fatores, segundo o Ronaldo, tornam o Corinthians diferente de tudo. Até na entrevista, ele mencionou que já assumiu riscos consideráveis ao investir em clubes de futebol, como o Cruzeiro, Valladolid, e até afirmou que o dia que o Corinthians virar uma SAF, que ele compraria, abre aspas. O dia que o Corinthians decidir virar SAF, eu sou comprador. Arrumo dinheiro no mercado e vou adorar envolver o torcedor. É resolver a dívida do estádio e só olhar para frente com orçamento grande. O Corinthians fatura dinheiro e o organizado vai faturar ainda mais, afirmou Ronaldo. Bom, o Ronaldo afirmou ainda nesse mesmo evento em que concedeu a entrevista que é um apaixonado pelo esporte, abre aspas. Eu sou apaixonado por esse esporte, quero ver o Brasil sempre no topo, estarei sempre à disposição do presidente do futebol brasileiro para estar sempre próximo e ajudando no que puder, afirmou o ex-atacante da seleção. O Ronaldo já afirmou que seria um investidor aí, caso o Corinthians vire SAF, no Charla Podcast e depois no programa de entrevistas do Denilson Show, em que pese ele ter dito depois, numa outra ocasião, que não queria mais se envolver no futebol, ocupando cargos na alta cúpula, mas ficou aquele porquê no ar, Corinthians, todo mundo sabe que é uma máquina de fazer dinheiro, mas infelizmente é mal gerido. Não é de hoje. Ao longo da história, o Corinthians, infelizmente, passou aí por gestões desastrosas. Mas o que será que fez o Ronaldo falar, recuar e afirmar de novo? Fica a pergunta, o que acontece nos bastidores do Corinthians? Quanto ao engajamento da torcida, a paixão do torcedor, a massa, a força que tem o Corinthians, não há que se questionar nesse sentido, mas o que será que acontece? A gente gostaria de saber. Por falar em SAF, outro ex-jogador do Corinthians falou que esse modelo ele não aceita. O Ronaldo Giovanelli, que guardou a meta do Corinthians por muito tempo, é ídolo dentro de Parque São Jorge, afirmou que o projeto desse modelo, Sociedade Anônima de Futebol, que ele não aceita, abre aspas. Sou contra esse modelo, não tenho um bilionário. Se aparecer uma SAF com caras bilionários, eu aceito. Agora, sobrinhos dos caras que arrebentaram o clube, não. Fecha aspas, escreveu Ronaldo. Ele foi respondido via internet, Perfil oficial da Safiel, 2 empresários que organizaram, que levaram a público esse modelo, respondeu na publicação que foi postada no X, antigo Twitter, abre aspas. Ídolo, vamos tomar um café? Garanto que você vai ver que o projeto é sério, profissional e o melhor caminho para o futuro do Corinthians. Estamos à disposição para conversar com você. Fecha aspas. O projeto Safiel, pelo que foi apresentado até agora, tem como objetivo transformar o Corinthians em uma SAF popular, onde o torcedor viraria dono do clube. A ideia seria criar uma estrutura parecida com aquela desenvolvida pelo Bayern de Munique, com cotas acessíveis, conselhos fiscalizando e decisões transparentes, diferentes dos modelos adotados no Brasil. O plano
nasceu, né, da crise financeira do clube. O futebol passaria a ser gerido por uma nova empresa, enquanto o clube social continuaria com seus esportes e patrimônio. A proposta já foi apresentada à diretoria e ao conselho do Corinthians, mas ainda enfrenta resistência política e precisa de mudanças no estatuto para poder efetivamente sair do papel. Vamos lá, algumas resistências que a gente ficou sabendo. Certos conselheiros consideram que a SAF não é a solução para os problemas. Alguns avaliam que o melhor caminho é melhorar a gestão, com a administração austera e competente. Outros argumentam que uma SAF não é necessária nesse momento e entendem que seja possível sair da crise com o modelo atual. Ainda há quem tenha temor pela perda de poder em um clube com grupos políticos tão atuantes. Há ainda quem repita que o Corinthians, de origem popular, não poderia ser colocado à venda. Alguns conselheiros argumentam que não são contra modernizar o clube e sua administração, mas são contra, entre aspas, perder o Corinthians. Essa resistência se encontra expressa, na proposta de redação da reforma do Estatuto. O texto abre caminho para uma SAF, com uma série de pré-requisitos, como aprovação pelo Conselho Deliberativo, pelos associados. Entretanto, proíbe expressamente que o controle majoritário seja adquirido por investidores externos, de modo a assegurar que a gestão e o controle institucional permaneçam sob responsabilidade dos associados. Conclusões eu deixo com vocês. Pessoal, agora vamos falar de futebol. Renovação trava. Meia recebe sondagens. Pessoal, o Corinthians iniciou a renovação de alguns jogadores da base que têm se destacado. Entre eles, o atacante Guibon é um dos destaques do Sub-17. A negociação pela renovação e extensão do vínculo contratual travou. Principais divergências, valores envolvidos. Representantes do atleta acreditam que o salário oferecido a ele é baixo em relação a outras renovações recentes, também com atletas vindos da base. O Guibon é empresariado pelo André Cury, mesmo empresário do Yuri Alberto, para o qual o Corinthians deve uma grana. Fontes internas dentro do Corinthians garantem que as negociações seguem e que os termos estão sendo discutidos, sem preocupação no momento, com assédio de outros clubes. Desde a saída do Cauê Furquim, o Corinthians tem adotado uma estratégia diferente no intuito de blindar as joias da base contra assédios de outras equipes, reforçando inclusive essa blindagem com o aumento da multa rescisória. O Guibon é o capitão da equipe Sub-17, já passou inclusive pelo Sub-20. No início de agosto ele sofreu uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, segue em recuperação e só deve voltar na próxima temporada. Ainda falando de Corinthians, pessoal, nesta quinta-feira, mais uma vez, Hugo Souza foi a campo e treinou com bola, claro, sob a supervisão do departamento médico e também orientação dos treinadores de goleiros. Hugo Souza não atuou na vitória do Corinthians contra o Vitória lá no Barradão no último domingo e ainda não há certeza se ele estará à disposição para enfrentar o Grêmio. Corinthians também vive em expectativa de uma melhor atuação do Memphis Depay. O jogador não vive dentro do Corinthians a sua melhor fase, está há 3 meses sem marcar um único gol, vivendo o maior jejum de gols com a camisa alvinegra. O Memphis é aquele jogador que ele nunca vai numa trilha reta, Tem sempre altos e baixos, elogios e críticas, Nessa semana, inclusive, ele faltou a um treinamento, alegando problemas, no voo que o traria do Rio de Janeiro para São Paulo, e se apresentou um dia depois dos demais atletas do elenco. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até o próximo encontro.